Fala Biker, aqui é Eric Caça Bike Mechanic e na videoaula de hoje vamos falar sobre caixa de direção. Muitas pessoas me pedem, estão me pedindo aí no canal, aliás, aí vou agradecer aí a audiência da galera, é isso mesmo. Se vocês tiverem curiosidades ou sugestão de pauta, deixa nos comentários aí que a gente vai estar tentando providenciar aí um conteúdo bacana para vocês. Mas então, sem mais delongas, vamos falar sobre as caixas de direção. A caixa de direção, ela é responsável pela movimentação do garfo, guidão em conjunto com o garfo. Então, ela é constituída de dois rolamentos, um superior e um inferior. Quanto à tecnologia, nós temos aqui três tipos de caixa de direção. Tem a caixa de direção de esfera solta, tá aqui a caixa, colar de esfera, e o cone, é a caixa de direção esferada. São as primeiras caixas de direção que surgiram, são caixas de direção mais simples. Temos a caixa de direção rolamentada, vem a caixa, que vai no quadro, e o rolamento dentro da caixa, já é uma evolução tecnológica. E temos as caixas de direção, que na verdade é o movimento de direção, nem é chamado caixa, porque ela não tem a caixa. O rolamento entra direto no quadro. Quanto às medidas, nós temos 4 medidas básicas. Nós temos as caixas de direção standard, que é para garfos de rosca, tubo reto, são as menores. Depois veio uma evolução, são as caixas de direção oversize, a headset, que é para garfos tubo reto sem rosca. Depois teve uma evolução no quadro, o quadro ficou maior, tem a direção mega over, que ela é também para tubo reto, e as caixas de direção tapered, que é para os tubos de suspensão cônica. Como essa aqui, por exemplo, o rolamento inferior é maior do que o rolamento superior, né? Então aqui você vislumbrou quanto à tecnologia, direções esferadas, direção rolamentada e rolamento direto no quadro. Quanto à questão da medida, over, mega over, standard e tapered. Aí, esclarecendo aí a pergunta de muitas pessoas, inclusive um abraço aí para o Vilmar. Ele me perguntou: tem como colocar uma caixa rolamentada, substituir pela minha bike, que já é uma caixa esferada? Sim, desde que a sua caixa tenha a mesma medida. Como você vai fazer isso? Você vai desmontar, chega aí por favor, ou pedir ao seu mecânico para desmontar a caixa de direção do seu quadro. E aí você vai, com o auxílio de um paquímetro, medir aqui. Então essa é a medida da caixa que esse cara aqui tem que comprar, se caso ele for na internet. Se você for procurar uma bike shop para poder fazer a compra, basta também você levar a sua caixa velha. No caso, essa aqui é para esse quadro aqui. O mecânico vai lá tirar a medida, ou ele vai comparar a sua velha com a rolamentada. Então tem como você tirar uma caixa esferada e colocar uma caixa rolamentada. Então agora eu vou explicar nessa bike aqui qual o procedimento de montagem do movimento de direção. A desmontagem é simplesmente o procedimento inverso. Então aqui vou explicar como lubrificar e como montar o movimento de direção, tirar a folga e todos esses detalhes, entendeu? Então tá aqui o movimento de direção, ele já foi desmontado. Eu não tirei a caixa do quadro porque ela vai ser reutilizada, eu só apenas fiz a limpeza aqui interna, né? Então agora nós vamos montar. Primeiramente, você vai fazer a lubrificação da caixa. Uma dica aí para os mecânicos e os aspirantes a mecânico: seringas são ótimos aplicadores de graxa com baixo custo.
Você vai efetuar aqui a lubrificação. Lembrando que embaixo também é para fazer o mesmo procedimento. Já fiz embaixo para o vídeo não ficar muito longo. Vai fazer a lubrificação. Qual graxa usar nesse momento? Depois eu vou fazer um outro vídeo específico falando sobre lubrificantes. Qual lubrificante vai na central, qual lubrificante vai na direção, qual lubrificante vai na roda, corrente, suspensão e assim sucessivamente. Então, a princípio, vai aplicar a graxa adequada a esse tipo de equipamento. Tá aqui. Fez a aplicação. Vai inserir o colar. Porém, essa direção aqui, o colar do cara quebrou. Perdeu a direção? Não. Você pode montar ela com esfera solta. Desde que a esfera seja padrão. Né? Uma outra dica aqui, tem essa ferramenta aqui, que ela é um ímã e um finco. Você pode fabricar uma em casa, utilizando um ímã velho de computador de bike e algum objeto, uma chave de fenda velha que você faz aí pontiagudo, beleza? Então aqui nós vamos inserir as esferas, grudando elas na graxa. Então, se o colar foi danificado, você pode ou substituir o colar, que certas caixas têm o colar sobressalente, colar vendido separadamente, principalmente as caixas standard, mas no caso essa aqui é uma over, então eu não encontrei aqui o colar, então nós vamos montar ela sem colar. Qual a quantidade de esfera aqui? Você tem que preencher toda a caixa com esferas. Então não vai ter uma quantidade certa. Na hora que tiver cheio, é a hora que nós vamos fazer aqui a montagem. Então, feita aqui a instalação das esferas e a lubrificação, agora vamos instalar o garfo. Lembrando que aqui embaixo já foi feito o procedimento. Temos aqui um cone inferior. Vamos colocar aqui o cone superior. Essa caixa aqui ela tem uma trava para travar o cone. Uma trava de pressão. Ó, travou, movimentando. Tampa. Essa tem um anel de vedação. Uma roelinha para dar apoio para a mesa. Veio nessa caixa. Então, cada caixa vai ter várias peças, às vezes diferentes, às vezes uns espaçadores internos. O importante, se você for tentar fazer isso em casa, fotografa o processo de desmontagem para você não se perder na sequência. Tá entendendo? Então, agora vai entrar aqui os espaçadores de direção. Nessa hora, é importante que o seguinte, o nível aqui a quantidade de espaçadores, ela tem que ser o suficiente para que o topo do tubo da suspensão ou do garfo esteja alinhado com esse parafuso aqui e abaixo da superfície. Por quê? Porque agora vai entrar essa peça. Qual que é a função dessa peça? É a tampa. A função da tampa é acoplar todas as peças, tirando a folga. Entendeu? Então, se você precisa que a mesa fique mais baixa, por exemplo, você pode estar colocando ela na posição negativa ou ainda intercalando ela com os espaçadores. Dessa forma, por exemplo, desde que você mantenha, ó, assim ela não pode. Quando você apertar a tampa, não vai tirar a folga.
Então você tem que deixar uma margem para poder ter o curso para acoplagem. Beleza? Então vamos lá. Colocou os espaçadores aqui. Uma graxinha ali na aranha. Costuma enferrujar. Vou inserir a tampa. E agora nós vamos apertar aqui. Aí vem uma outra pergunta. Qual é que é o torque? Qual seria a força do aperto aqui? Aqui não tem uma força específica. Você vai ter que vir apertando, usando a sua sensibilidade, até o momento em que ela tire a folga, ó, e permita um movimento suave. O que segura a mesa no garfo são esses dois parafusos aqui. Entendeu? Então aqui, ó, não tenho folga, movimentando livremente. Aí agora é só apertar esses aqui, no torque específico, que vem escrito na mesa, geralmente é em torno de 5 newtons, mas esse aperto eu gosto de fazer com a bicicleta no chão, quando a roda estiver no lugar. Por quê? Que aí você vai alinhar a direção com o pneu e efetuar o aperto. Tá entendendo? Outra dica. Nesse momento de chuva, esse rolamento inferior, ele é o que mais sofre. Por quê? A lama lançada pela roda, a sujeira lançada pela roda, é toda lançada aqui. Você pode notar que quando você faz uma trilha ou um rolé, essa barra aqui, ela fica toda suja de barro. Então, andou no barro, revisão geral, caixa de direção, você tem que cuidar dela, porque esse rolamento aqui, ele sofre muito. Além da sujeira, impactos, as pancadas, é tudo nele. Uma sugestão que eu dou é a utilização desses paralamas. Extremamente leves, não pesa a sua bike, tem um design maneiro. Você instala ele aqui, ó, e ele vai proteger a sua caixa de direção, além de não voar sujeira no seu olho. Entendeu? Então, essa foi a dica de hoje. Se curtiu, dá um like, compartilha com a galera. Se você tem interesse aí em fazer um curso de mecânica, aprofundar mais nesse assunto, nossas portas estão abertas. A gente tem curso de mecânica aqui presencial na nossa oficina escola, vários módulos, desde um módulo mais emergencial, pequenos reparos no rolé, até o módulo profissionalizante, né? As dicas do canal aí é para você estar aí tentando fazer ou fazendo a manutenção em casa, mas se você tem uma necessidade de pôr a mão na massa, de efetivamente aprender, estamos à disposição aí da galera. Essa foi a dica de hoje, caixa de direção. Se curtiu, dá um like, comenta, compartilha com a galera e vamos pedalar!